Sabe quando a gente olha para um telhado bem moderno, assim, cheio de painéis solares, a gente logo pensa, nossa, atingimos o topo da engenharia, né? O silício ali captando luz e gerando energia com, ah, talvez uns 20 ou 25% de eficiência. Uhum, é uma conversão super direta de fótons em eletricidade. Mas, tipo, quando cruzamos isso com as informações que a gente separou para hoje, o cenário muda bastante. Exato. Bem-vindos a mais uma análise profunda, pessoal. Hoje a gente está mergulhando num compilado de manuais de engenharia sanitária e artigos de ecofisiologia. E o foco é formar a base da aula 7 do curso Biosan sobre fotossíntese e saneamento. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é desvendar como a fotossíntese, que é um processo biológico milenar, é, na verdade, a tecnologia mais avançada que existe para tratamento de esgotos. Porque, assim, uma simples folha verde faz o painel solar parecer meio básico, sabe? Caramba, e faz todo sentido, né? Porque o painel ele gera eletricidade limpa, o que é ótimo, mas não produz alimento, não captura o CO2 do ar diretamente, não sustenta a biodiversidade, nem libera oxigênio. Pois é, e o que impressiona nos nossos textos é que a eficiência fotossintética da planta é bem menor, fica ali entre 1 e 3%. Só que ela entrega um resultado infinitamente mais complexo e versátil. Porque a base do mecanismo é outra, né? Exatamente. Em vez de semicondutores como o silício, as plantas usam a clorofila. A luz do sol excita os elétrons e carrega aquelas baterias biológicas que a gente chama de ATP e NADPH. Ela literalmente quebra a água, junta com o gás carbônico do ar e cria a própria energia, a glicose. E o oxigênio é só a sobra. A famosa equação lá da escola, né? 6 moléculas de CO2 mais 6 de água mais luz vira glicose e oxigênio. É tipo uma usina de reciclagem perfeita. Uhum. E a grande virada dos artigos de hoje é justamente como a gente aplica toda essa bioquímica na engenharia sanitária. Sim, porque quando a gente pensa em tratamento de esgoto de uma cidade, a imagem que vem é concreto, cano gigante e motor, e não biologia e fotossíntese. Mas as cidades dependem totalmente dessa biologia. Nas lagoas de estabilização que tratam o esgoto de muitos municípios, ocorre um trabalho de equipe incrível. As bactérias aeróbias degradam a matéria orgânica, consumindo oxigênio e liberando CO2. Ah, e aí que entram as microalgas, né? Elas pegam esse CO2 que as bactérias soltaram, fazem a fotossíntese usando a luz do sol e devolvem o oxigênio para a água. Perfeito. E com esse oxigênio novo, as bactérias não morrem e continuam quebrando a sujeira, reduzindo a DBO, que é basicamente a demanda biológica de oxigênio daquele esgoto. É um ciclo fechado. Mas peraí, se o processo todo depende de algas e do sol, o que acontece se chover a semana toda, por exemplo? Pensando na segurança de uma cidade inteira, não seria mais fácil botar aqueles motores industriais gigantes rodando 24 horas para injetar oxigênio mecanicamente? Olha, até seria mais controlável e é o que a engenharia convencional faz muitas vezes. Mas o custo de energia elétrica para manter esses aeradores rodando o tempo todo é astronômico. Nossa, a conta de luz ia lá para o teto. Os impostos, então, nem se fala. Exato. E se falta luz ou o motor quebra, a lagoa fica sem oxigênio e entra em anaerobiose muito rápido. A eficiência do tratamento despenca e começa a exalar um cheiro de... Ovo podre, né? Por causa do sulfeto de hidrogênio. Ninguém quer isso perto do Bael. Nem um pouco. A biologia faz o trabalho pesado de forma sustentável e gratuita. As algas, mesmo com variação de luz, mantêm um reservatório biológico de oxigênio que é super resiliente. E lendo os textos sobre biorremediação, eu vi que elas não são só pequenos tanques de oxigênio, não. Tem um efeito químico bem pesado rolando. Se elas sugam tanto CO2 da água para a fotossíntese, elas mudam a química da lagoa, né? Sim, isso é fascinante. Quando o CO2 dissolve na água, ele forma ácido carbônico. Como as algas agem como um aspirador puxando muito CO2 durante o dia, elas basicamente tiram o ácido da água. Sem o ácido, o pH dispara. Chegando a picos de 9 ou 10, pelo que eu anotei aqui. Fica um ambiente super hostil para certas bactérias. Com certeza. E quando a gente junta esse pH extremamente elevado com a radiação ultravioleta do sol batendo direto na água, cria um ambiente terrível para os micro-organismos patogênicos do esgoto.
ocorre uma desinfecção natural sem precisar despejar tonelada de produto químico. Caramba, a elegância desse ciclo é um absurdo. O próprio resíduo orgânico humano alimenta a bactéria, que alimenta a alga, que altera a química para purificar a própria água. E tudo movido à energia solar. Essa é a lição central quando unimos biologia, energia, ecologia e água limpa. A solução sustentável de verdade nem sempre é adicionar mais máquina pesada, e sim otimizar processos que a natureza já refinou por bilhões de anos. É uma baita reflexão. E fica um pensamento final intrigante para quem está acompanhando essa análise de hoje. Se essas microalgas são tão eficientes em capturar carbono e reciclar nutrientes do esgoto, será que no futuro as estações de tratamento vão deixar de ser só locais de descarte? Podendo virar grandes fábricas sustentáveis, né? Pois é, fábricas de bioplásticos e combustíveis limpos. Aquele painel solar brilhante no telhado é ótimo, mas talvez a tecnologia mais avançada do nosso futuro seja, no fim das contas, baseada numa simples folha verde. BioSan. Biologia aplicada ao saneamento.